Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Estamos começando mais uma oração em palavra nessa tarde e eu quero, em nome de Jesus Cristo, já dizer que Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. O Espírito Santo tem uma palavra para você hoje, nessa tarde, e eu quero crer que Deus vai de falar conosco de uma forma tremenda em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de qualquer coisa, vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, nesta tarde, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, toma agora toda a mente e coração cativo a Ti, Senhor, e não permita, Pai querido, que nada tire a atenção do Teu povo, Senhor. Fala comigo, fala conosco, Pai. Fala com cada um que vai estar vendo essa live, Senhor. Pai, te pedimos perdão, Senhor. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, nossas iniquidades. Perdoa, Senhor Deus, nossas falhas. Em nome de Jesus, nossas transgressões. Lava-nos e purifica-nos com teu sangue, Senhor. Reconhecemos, meu Pai, a nossa pequenez diante de Ti. E com certeza nós te adoramos e glorificamos o teu santo nome. Fala conosco, Pai. Eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pegue a sua Bíblia. E abra a sua Bíblia comigo na carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta a Timóteo. 1 Timóteo. Capítulo, louvado seja Deus, capítulo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. 1 Timóteo, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 18 e 19. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 18 e 19, diz assim: Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo rejeitá-la, naufragarão na fé. Amém? Eu vou ler de novo, para que a gente possa entender. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração as profecias que anunciaram a teu respeito, e com base nelas eu te digo, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo rejeitá-la, naufragaram na fé. Amém? Aí a gente vai ler um outro texto de Timóteo, que está em 1 Timóteo também, mas já no capítulo 4 e no versículo 12, que está escrito assim: Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo
e do teu ensino. Preserva nesses deveres, persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás a tua própria vida, quanto a todos aqueles a quem te ouvem. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Queridos, a palavra que o Senhor fala ao meu coração nessa tarde é uma palavra que traz a mim e a você um incentivo muito grande, um incentivo verdadeiro e maravilhoso. Aqui nós temos o apóstolo Paulo aconselhando seu filho na fé, aconselhando o seu filho Timóteo. Timóteo, dentre muitos a qual Paulo doutrinou, Timóteo tinha um quê de... Eu quero dizer que tinha um quê de especial no coração de Timóteo, no coração de Paulo. Eu lembro que as últimas palavras a qual o apóstolo Paulo escreveu foi a ele, dizendo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E eu imagino o apóstolo Paulo falando isso para ele, mas trazendo a lembrança essas palavras a qual eu li agora, de ele mesmo ter falado para Timóteo. Timóteo talvez estivesse passando por uma situação difícil, talvez estivesse passando por uma situação a qual ele não compreendia, e pelo fato de ele estar passando por esta situação a qual ele não compreendia, eu imagino que no coração dele talvez ele estivesse pensando em desistir, estivesse pensando em parar, estivesse pensando em abandonar, não sei. Eu sei que o apóstolo Paulo chega diante de Timóteo e fala: Timóteo, meu filho. Olha o nível de intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo. Não, eu creio que esse meu filho não era apenas um meu filho superficial, era um meu filho de cuidado. E ele fala bem assim: meu filho, eu dirijo esta orientação a ti, levando em consideração as profecias que anunciaram a teu respeito. Só aqui nós podemos contemplar que Timóteo também não era qualquer pessoa. Timóteo era alguém que seguia os preceitos de Deus e seguia a orientação do apóstolo Paulo. E devido a ele seguir os preceitos de Deus e ser uma pessoa obediente ao seu líder, obediente ao seu pastor, obediente àquele a qual havia o doutrinado, ali lançou-se palavras proféticas sobre a vida de Timóteo em relação ao ministério que ele teria. Nós sabemos que Timóteo foi o pastor, ali, se não me falha a memória, de Éfeso, a qual ali ele cuidava das pessoas, a qual ali Deus havia direcionado o apóstolo Paulo a estar cuidando dele. E Timóteo recebeu profecias, recebeu palavras acerca dele, sobre o seu ministério. E o apóstolo Paulo, tendo discernimento espiritual, ele disse: eu levo em consideração aquilo que Deus falou sobre você. Eu tenho conhecimento daquilo que Deus falou sobre você. Eu sei no meu coração e no meu íntimo aquilo que Deus falou sobre você. Querido, Deus conhece você. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus conhece a tua entrada e a tua saída. É por isso, irmão, que algumas vezes eu menciono aqui que às vezes alguns irmãos tentam
se fazer aparecer de uma forma, quando na realidade, se ele seguir os preceitos de Deus, Deus o exalta. O tempo de Deus exaltar é diferente do tempo que o homem busca ser exaltado. Você está entendendo? Vou dizer de novo. O tempo de Deus nos exaltar é diferente do tempo a qual o homem busca ser exaltado. Porque muitas vezes o homem ele quer aparecer, mas ainda não é o momento. E isso às vezes nem sequer indica que ele irá aparecer. Querido, o mais importante é você estar fazendo a obra de Deus, independentemente se alguém está vendo você ou não. Não queira apenas ser visto por homens. Apenas louve e agradeça a Deus, porque se homem nenhum te vê, há um Deus nos céus, há um Deus contemplando você, há um Deus te vendo. Há um Deus vendo as tuas atitudes, há um Deus vendo você, contemplando, as tuas lágrimas, contemplando a tua oração, contemplando o teu coração, sabe? Há um Deus no céu vendo você. E sabe, Deus, o apóstolo Paulo disse, eu tenho certeza, eu conheço Timóteo por aquilo que foi anunciado acerca dele. E ele fala, e ele dá um incentivo a Timóteo. Ele diz: Timóteo, com base no que eu conheço você, com base no que Deus falou a teu respeito, eu quero te dar um conselho, meu filho. Luta o bom combate. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Ele fala no versículo seguinte o que ele está dizendo. Ele diz assim: filho, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência. Ele diz para ti: olha, filho, luta o bom combate, preserva a fé, guarda a fé, guarda a consciência, guarda aquilo que foi te ensinado, guarda aquilo que você tem aprendido com o próprio Espírito Santo. Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Fé. A fé te sustenta. E esta fé é baseada onde? Em Jesus Cristo. A fé baseada em Jesus Cristo nos sustenta. A fé baseada em Jesus Cristo nos ajuda a combater o inimigo. A fé baseada em Jesus Cristo nos ajuda nas lutas que temos que enfrentar todo dia. É ela que nos dá força para prosseguir, é ela que nos dá força para caminhar, é ela que nos dá força para ir em frente, para não desistir, para não parar no meio do caminho, para não retroceder, para não querer abandonar tudo. Mas pelo contrário, se o inimigo veio contra ti por um caminho, em nome de Jesus eu quero profetizar que ele fugirá por 7, porque quem está contigo é maior do que o que está no mundo. Assim como o profeta Eliseu disse para o seu moço: Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver que maior são aqueles que estão conosco do que estão com eles. Então que Deus possa, que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos espirituais e que você possa contemplar que maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Maior é o número de soldados que está contigo do que aqueles que te atacam lá fora. Maior é aquele que está dentro de você, é aquele que está trabalhando, que está moldando, que está arrancando aquilo que não deve, que está moldando, que está ali te limpando, do que aquele que está lá fora tentando te destruir. Guarda a fé, filho, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Queridos, nós não podemos obrigar ninguém a servir a Deus.
Todos nós fomos dotados de livre-arbítrio. Todos nós. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é escolha. Escolha. É por isso que algumas pessoas dizem, pastor, mas a oração ela muda. A oração ela tem poder? Tem. A oração muda? Muda. A oração transforma? Transforma. Mas em relação à salvação, a oração ela produz um efeito diferente. Eu quero que você compreenda isso, querido. Deus ele não se intromete na decisão de ninguém. Senão o livre-arbítrio seria desnecessário. Afinal de contas era só orar a Deus e Deus se intrometeria nessas. Não. A oração, por exemplo, eu posso orar por fulano para que ele venha a ser salvo? Posso. É um direito meu. Senhor, salva fulano. Senhor, ele é uma boa pessoa. Você começa a orar por essa pessoa. O que Deus vai fazer? Deus vai, através da sua oração, criar circunstâncias para que esta outra pessoa a qual você está orando venha ter conhecimento de quem é Deus, e o Espírito Santo há de se revelar a ela, e aí sim haverá o momento da escolha, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele chega perto dessa pessoa que Deus criou circunstâncias para que ele pudesse reconhecer que Jesus é o Senhor e o Espírito Santo se aproxima, chega o momento da decisão. Aí é com esta pessoa. A decisão vem dela. E infelizmente há pessoas que não querem. Que não querem. Nós estamos orando por isso? Estamos. Estamos orando por vidas? Estamos. Irmãos, todo ser humano é uma alma. Todos precisam de Deus. Todos nós precisamos. Agora olha só o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo fala, nestes 2 versículos, que haveriam pessoas que naufragaram na fé, que afundaram na fé, que deixaram de seguir a fé. E no versículo seguinte, ele até menciona, eu as entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Você consegue entender, querido, que quando a pessoa naufraga na fé, ela chega a afundar tanto, ela chega a uma questão de fundo de poço de uma tal forma que ela passa a blasfemar. E o apóstolo Paulo disse, eu as entreguei, eu não oro mais por elas, eu não intercedo mais por elas. Elas querem blasfemar, que blasfemem, mas que recebam a punição por suas blasfêmias. Esse é o apóstolo Paulo. E aí o que acontece? Ele fala isso para Timóteo. Combate o bom combate, filho. Preserva a tua fé. Preserva a tua consciência. Querido, em nome de Jesus Cristo, se tem uma coisa que eu e você devemos preservar, querido, é a nossa fé e também a nossa consciência. A consciência é aquela parte que nos avisa, olha, tem alguma coisa errada. Olha, o que tu fez está errado. Olha, o que você está fazendo está errado. O ser humano ele deve preservar essa parte da consciência, principalmente ela, porque se você não preserva a consciência, você se torna um hipócrita. Eu não sei se você já ouviu isso, mas vou lhe dizer, todo hipócrita não tem consciência.
Pastor, e o que é hipocrisia? Hipocrisia é você exigir algo dos outros que você mesmo não pratica. E aí, irmão, você conhece alguma pessoa que faz isso? Que exige algo de outras pessoas que ele mesmo não faz? Você conhece alguém que faz isso? Alguém que exige dos outros uma santidade que ele mesmo não tem? Você conhece alguém, querido, que exige algo de outras pessoas que ele mesmo não faz? Isso é hipocrisia. Então que possamos, assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, estamos dizendo para você hoje, para nós, para mim, para você, guarda a fé, preserva a tua consciência, para que você não venha viver em hipocrisia. Que toda hipocrisia seja arrancada de nossas vidas, que toda hipocrisia venha ser arrancada da minha vida, da vida de quem está me ouvindo. Irmãos, que possamos nos desvencilhar disso, que possamos tirar isso da nossa vida. A Bíblia diz que a nossa pregação, ela deve ser mediante a nossa vida. Não podemos pregar algo que não vivemos. Não podemos lançar um peso sobre a vida das pessoas, a qual nem mesmo nós carregamos. Como é que vamos exigir algo de algumas pessoas se nós mesmos não fazemos? Como é que vamos querer que outras pessoas façam se nós mesmos não fazemos? Só que também tem um detalhe, meu amado irmão, você que está me ouvindo agora. Jesus Cristo disse que o caminho, ele é estreito. O caminho é estreito. E te digo, irmão, o caminho não passou por nenhuma reforma não, tá? O caminho continua estreito. O caminho continua estreito. Algumas pessoas dizem estreito porque é dificultoso passar. Não. É estreito porque só passa uma pessoa por vez, assim, ó. Um caminho largo passa uma do lado do outro, né? Às vezes assim, né? Um caminho estreito não, passa uma, depois já vai em fila. É um de cada vez. E eu aprendo que esse um de cada vez que vai passando por esse caminho estreito é quando Deus está dizendo, meu filho, é responsabilidade de cada um. A salvação é responsabilidade individual. Sabe? A salvação a minha salvação é de responsabilidade minha. A tua salvação é de responsabilidade tua. E o que você tem feito para preservar a coroa que foi te entregue? Não está escrito em Apocalipse? Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Tu tem guardado, querido, o que tu tem? Tu tem guardado. O apóstolo Paulo teve esse cuidado com Timóteo. O apóstolo Paulo disse, Timóteo, meu filho, preserva na fé. Tem cuidado da tua consciência. Cuida de ti, filho. Não aparte, não deixa essas situações te tirarem do foco. Não permita nada disso acontecer. Não permita. E aí, querido, você percebe que o apóstolo Paulo fala com Timóteo nesses princípios. E eu imagino Timóteo, sabe, absorvendo, né, esse cuidado, esse carinho. E detalhe, o apóstolo Paulo ele continua nos textos a qual eu li, no segundo texto, ele continua dizendo assim, Timóteo, ninguém despreze ou menospreze o fato de você ser jovem. No caso, ninguém despreze o dom que há em ti, mas procura ser exemplo para os fiéis. Timóteo era um jovem. Algumas pessoas têm os jovens por pessoas impulsivas, pessoas
imediatistas. E grande parte é pelo fato de ter pouca experiência. Porém, Timóteo decidiu seguir os conselhos de Paulo. Tem uma frase que as pessoas usam muito no mundo, que diz assim: se conselho fosse bom não se dava, se vendia. E isso é um erro, irmão. É uma frase, sabe, colocada de forma errada. A Bíblia diz em Provérbios que pela multidão de conselhos há acertos nas nossas atitudes. Então, quando você tem muitos conselhos, você tem inúmeras ideias. E dessas inúmeras ideias você pode abrir a sua mente para um discernimento maior das coisas. Não é que você vá seguir todos os conselhos, é que você vai ter ideias maiores, mais abrangentes, e abrirão os teus olhos para situações que talvez você não esteja enxergando. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, é um conselho do sábio Salomão, que diz que na multidão de conselhos há inúmeros acertos. E aí olha só, ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis. Aí olha só a atitude de Paulo, dizendo: meu filho Timóteo, se exemplo. Homem de Deus, mulher de Deus que está me ouvindo agora, procura ser exemplo, em nome de Jesus. Seja exemplo no falar. Olha só, a primeira parte que ele diz, olha só: ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo aos fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ser exemplo aos fiéis, primeiro, na palavra. Cuidado com aquilo que você fala. A Bíblia diz que da tua boca sai aquilo a qual o teu coração está cheio. A boca produz aquilo que o coração está cheio. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a maneira que você tem falado. Sabe? Palavrão, palavras de maldição, palavras de negatividade. Ser exemplo na palavra, irmão. Sabe? Na palavra. A Bíblia diz que de uma fonte não se pode jorrar duas águas. Ou bem sai bênção, ou bem sai maldição da tua boca. Não tem como uma fonte jorrar duas águas. Não tem como. Vigia na tua língua, meu irmão. Vigia. Meu amado pastor, minha amada pastora. Meu amado bispo, minha amada bispo. Sabe? Meus amados presbíteros, meus amados diáconos, meus amigos pastores, toda a liderança, você que é espelho para uma outra pessoa, você líder de célula, em nome de Jesus, vigia na tua língua, vigia na tua boca, sabe? Seja exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento. Seja exemplo, irmão, no comportamento. Saiba se portar. Aonde você estiver, se portar como crente, sabe? Se portar como crente mesmo onde você está, tendo uma vida reta e íntegra diante de Deus, sabe? Não se portando com chocarrice, não falando besteira, não tendo atitudes que não agradam a Deus, gestos obscenos. Não.
em nome de Jesus, ser exemplo no comportamento, ser exemplo no amor. Ame o seu próximo, ame também seu inimigo. E quando a Bíblia diz ser exemplo no amor, o amor, ele ensina, o amor, ele também corrige, o amor também chama a atenção, o amor também exorta. Ser exemplo no amor, na fé e na pureza. Aí a Bíblia diz no 13: enquanto aguardas a minha chegada, aí ele fala: tu aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Exortação é quando você não estou falando de você exortar o irmão assim, sabe, de você chamar a atenção dele, mas ser exemplo, aplica-te a ti mesmo a exortação, no caso, aplica-te a leitura e a exortação para você mesmo. Mude você mesmo. Senhor, onde é que eu tenho que onde é que é necessário me transformar, Senhor? Onde é que eu preciso de mudança, Senhor? Me ajuda, eu preciso de mudança nessa área. Senhor, tu tem visto, Pai, eu tenho errado nessa área aqui da minha vida. Me ajuda, sabe? Procura ser exemplo na exortação e no ensino. No ensino. Não deixes de desenvolver o dom que é em ti, que foi ortogado, no caso, que te foi dado por mensagem profética, no caso, vindo do próprio Deus, com imposição de mãos da parte dos presbíteros. No caso, a palavra presbítero, irmão, significa ancião, significa pessoas que já são antigas na igreja, pessoas que não têm uma fé oscilante. Pelo contrário, os presbíteros são pessoas que já têm a sua fé alicerçada. Ela não oscila mediante as circunstâncias. Entendeu? Isso é ser presbítero. Aí o que acontece? Ele diz no versículo 15: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Ele está dizendo que muitos vão estar te observando através dessas aplicações. No versículo 16 ele diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos a quem te deram ouvidos. Então você consegue compreender que quando você segue esses princípios, pessoas vão estar te vendo, mas elas vão alcançar, um evangelho, elas vão visualizar o evangelho sendo pregado através do teu testemunho, através da tua vida. E aí aquilo que tu falar sairá com mais peso, sairá com mais ênfase, pois você não está pregando algo que você não vive, pelo contrário, você está pregando algo que tem base sólida, que tem força, sabe? E ele diz que tu salvarás tanto a tua própria vida como aqueles que te derem ouvidos. Então, meu filho, em nome de Jesus, pregue a palavra, permaneça no ensino, preserva na fé, persevera na consciência. Em nome de Jesus, fica firme. Deus, ele vai te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, sabe? Combate o bom combate. Está aqui. Eu vou voltar ao primeiro texto que eu li. Aleluia. Que está lá no versículo 18, que diz: Timóteo, meu filho, dirige essa orientação a ti, levando em consideração as profecias que vieram, que anunciaram a teu respeito, e com base nelas eu te digo: luta o bom combate. Amém, queridos? Deixa eu orar por você em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está essas pessoas, Senhor, aqui estão essas pessoas, meu Pai. Tu tem visto a luta e as dificuldades que ela tem passado. Mas, Senhor, a fé delas, meu Pai, tem sido estruturadas. Elas têm combatido o bom combate, Senhor. Elas têm confiado em Ti, Pai. Assim como eu também confio. Age poderosamente em cada causa, Senhor. Abençoa de uma forma tremenda. Dá vitória, Senhor. Eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. E eu concordo com a vitória dela. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Louvado seja Deus. Divulga a página do Oração em Palavra. Daqui a pouquinho essa mensagem vai estar lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Pastor Weber Souza, tá bom? Daqui a pouco nós vamos estar aí adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ali no YouTube, né? Colocando essa mensagem lá. Entra no canal, se inscreve no canal, divulga lá, para que essa mensagem que nos chegue, né, a outros locais, aonde eu não posso ir de corpo presente, mas que a palavra do Senhor possa chegar até esse local. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, que o Senhor te traga muitas vitórias em nome de Jesus, que essa palavra possa fazer morada no teu coração. Amém? E até amanhã, hoje quinta-feira, até amanhã, sexta-feira, com mais uma oração em palavra ao meio-dia. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.